Você sabe as diferenças entre transporte público e transporte privado? Primeiro, é importante que você saiba que transporte é todo o veículo que leva ser humano ou seres humanos de um lugar para o outro. A bicicleta, o patinete, o carro, o cavalo, a charrete, o ônibus, o trem, o avião e etc. são transportes que levam seres humanos de um lugar para o outro. Isso é importante. Antes que eu fale as diferenças entre o transporte privado e o transporte público, também é importante dizer que o táxi também faz parte dos veículos que levam seres humanos de um lugar para o outro, tá bom? Eu esqueci de falar. Um outro ponto importante é que o transporte, ele não leva somente seres humanos, também levam objetos, né? Como os caminhões são também meios de transporte para levar coisas de um lugar para o outro. Fique sabendo. É importante também você saber que o transporte não presta serviço de transporte. O transporte, repito, é o meio pelo qual seres humanos ou objetos são transportados de um lugar para o outro. Por exemplo, o caminhão não presta serviço de transporte. O táxi não presta serviço de transporte. A bicicleta não presta serviço de transporte. Tá bom? Então, o que é transporte público e o transporte privado? Vamos lá. O transporte público são os meios de transporte que são licenciados na categoria aluguel em todo o Brasil, que são usados por pessoas físicas ou jurídicas. Pessoas físicas são pessoas, eu e você. Pessoas jurídicas são as empresas. Então, o transporte público é usado por pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços. E esse transporte público, que é caracterizado na legislação e no documento na categoria aluguel, essas pessoas prestam serviço. E prestar serviço no Brasil tem atividade econômica. Quando alguém presta serviço de transporte de pessoas ou de cargas e cobra por isso, qualquer tipo de cobrança, segundo o Poder Judiciário do Brasil. Cobrou pedágio, cobrou combustível, está tendo atividade econômica. Então, esse veículo precisa ter o licenciamento documental do veículo ou do transporte na categoria aluguel. Isso para estar dentro da lei, para que a pessoa, o cidadão que está prestando serviço, pessoa física ou jurídica, empresa ou qualquer pessoa como nós, tem que estar dentro da lei, para ser um cidadão de bem, certo? O transporte privado, a característica dele é que não tem atividade econômica. Por exemplo, a carona é uma coisa solidária, fraterna e de amor. Uma pessoa oferece para outras ou para outra levar de um lugar para o outro sem cobrar nada, sem cobrar pedágio, sem cobrar combustível, simplesmente por amor. Então, esse é o transporte privado, quando não existe
atividade econômica, não envolve dinheiro nenhum, é um transporte privado. Alguém usa um meio de transporte sem cobrar nada. Nada. Então, o transporte público são todos aqueles transportes que são usados por pessoas físicas ou jurídicas que prestam serviços que cobram alguma coisa. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica vai cobrar alguma coisa. E o transporte público tem duas subdivisões. Tem o serviço público de transporte e o outro é o serviço privado de transporte. Quais são os serviços públicos de transporte? São todos aqueles que o poder público, segundo a Constituição Federal do Brasil, que é a lei maior em território brasileiro, determina, como, por exemplo, o serviço público de transporte coletivo. É obrigação do poder público prestar o serviço público de transporte, e ele é pago indiretamente através dos nossos impostos. O serviço privado de transporte é aquele que ele é pago diretamente e é feito por pessoas físicas ou jurídicas. Por exemplo, o taxista no Brasil, ele presta serviço privado de transporte. Ele pertence à categoria do transporte público? Pertence. Por quê? Porque ele cobra pelo serviço. E se ele cobra pelo serviço, ele está no transporte público. Ele oferece uma prestação de serviço ao público. E o taxista, o caminhoneiro, são pessoas que prestam serviço privado de transporte. O taxista presta o serviço de transporte de pessoas. Já o caminhoneiro presta o serviço privado de transporte de coisas. Entendeu? Todas as pessoas físicas ou jurídicas, e quando eu falo pessoas jurídicas, incluem também, além das empresas privadas, o poder público. Há empresas públicas dentro do poder público. A Polícia Militar é uma empresa pública. O Exército do Brasil é uma empresa pública. As prefeituras no Brasil são empresas públicas, tá? Então, para que alguém preste serviço, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, precisa ter autorização para prestar serviço de transporte. Por exemplo, o caminhoneiro, para prestar serviço de transporte de coisas, incluindo animais, é necessário, além do transporte, que é o caminhão, está licenciado na categoria aluguel, o ser humano caminhoneiro precisa ter um documento que autoriza ele a prestar serviço de transporte. O taxista, além do táxi estar com autorização na categoria aluguel, o taxista, que é o ser humano que presta o serviço de transporte privado, precisa ter autorização para prestar o serviço de transporte. Tá bom? Então, o que difere o transporte público do transporte privado é que todas as pessoas que estão cobrando por prestar serviço de transporte têm atividade econômica. E o pessoal do transporte privado não tem atividade econômica, não presta serviço de transporte porque não tem atividade econômica. Percebeu a diferença? O transporte público cobra e o
transporte privado não cobra nada, nem o pedágio, nem dividir combustível, nada. É só por amor. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que eu terei o prazer de responder de forma gratuita, solidária e fraterna. Se você quiser uma consultoria da minha parte, pode me contratar. O meu telefone é 27 99 731 3578. Felicidades. Tudo de bom.